Meus irmãos e meus amigos, nós estamos aqui através das redes sociais para mais uma vez trazer uma porção diária da Palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero refletir convosco sobre a esperança da igreja. A nossa esperança, segundo a Bíblia, não está fundamentada na economia. A nossa esperança não está fundamentada em programas sociais. A nossa esperança não está fundamentada na política. A nossa esperança não está fundamentada na educação. A nossa esperança está fundamentada na expectativa que temos do arrebatamento. E nós acreditamos que o arrebatamento é uma realidade que vai acontecer primeiro, porque Jesus fez esta promessa para a igreja. Ele disse em João capítulo de número 14, e o versículo de número 1 a seguir: não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós acreditamos que o arrebatamento vai acontecer primeiro porque foi Jesus quem prometeu que voltaria para nos levar para o céu. Em segundo lugar, os anjos também deram testemunhos de que o arrebatamento vai acontecer. Quando Jesus foi assunto ao céu, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11, a Bíblia diz que dois anjos desceram, e se colocaram ao lado dos discípulos no Monte das Oliveiras e disseram aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que de entre vós foi assunto ao céu, ele vai voltar, do mesmo modo como para o céu o viste subir. Portanto, o arrebatamento é uma realidade prometida por Cristo. O arrebatamento é uma realidade ratificada pelos anjos. E o arrebatamento é a esperança que foi pregada pelos apóstolos. Uma das profecias bíblicas que trata a respeito do arrebatamento foi a que foi dita pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, quando ele disse: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos ante o toque da última trombeta, porque a trombeta vai tocar, e os que morreram ressuscitarão em corpos incorruptíveis. Depois nós, os vivos, também seremos transformados em corpos incorruptíveis. Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, o teu agrilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então vemos que o arrebatamento é uma realidade bíblica, que foi profetizada por Jesus, que foi ratificada pelos anjos e que foi pregada largamente pelos apóstolos. Observe que o apóstolo Paulo disse que nós seremos arrebatados num piscar de olhos. E a nossa matéria mortal se revertirá de uma matéria imortal. O nosso corpo corruptível se revertirá de um corpo incorruptível. A morte será tragada pela vitória. E nós nos encontraremos com Cristo na glória. E nós acreditamos que este evento está prestes a acontecer, porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25, Jesus profetizou que antes da sua volta, alguns sinais aconteceriam, e quando estes sinais estivessem acontecendo,
nós teríamos a certeza de que o arrebatamento estava perto, estava próximo às portas. E os sinais que Jesus deixou estão divididos em 4 categorias: sinais na área política, sinais na área social, sinais na igreja e sinais sobre a natureza. Aquecimento global, esfriamento do amor, apostasia no meio da igreja. Estes são sinais que se manifestam hoje na natureza, na igreja, na política e na sociedade, que mostram a nós o quão perto estamos do arrebatamento. A obra redentora de Deus aqui na terra se consuma através de 2 vindas do Redentor a este mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, a Bíblia diz que aos homens está determinado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se manifestado uma só vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá sem pecado para aqueles que lhe esperam para a salvação. Observe que nesse texto de Hebreus capítulo 9, versículo 28, a Bíblia está dizendo que a obra de Deus aqui na terra, ela se consuma através de 2 vindas de Jesus a esse mundo. Na primeira, ele veio para pagar os nossos pecados. Na segunda, ele virá sem pecado para aqueles que lhe esperam para a salvação. E sabe por que Jesus ainda não voltou? Jesus ainda não voltou por causa da sua longanimidade. A Bíblia diz, lá na carta de Pedro, que o motivo pelo qual Deus ainda tarda a volta de Cristo é por causa da longanimidade de Deus. Deus está te dando a chance, Deus está te dando a oportunidade de se arrepender, de confessar os seus pecados, de entregar a sua vida para Cristo, para que você também possa ser participante deste grande evento que pode acontecer ainda hoje. Que Deus te abençoe e que você possa, a partir de hoje, guardar em seu coração a esperança de que Jesus muito breve vai voltar para levar os santos para a glória.